Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp, sobre a filosofia de Descartes. Hoje eu vou comentar o terceiro nível da dúvida metódica da primeira meditação do Descartes. Em geral, a gente fala que esse terceiro nível apresenta um argumento que é o argumento do Deus enganador. Tem várias questões de interpretação a esse respeito. Um deles é a relação entre o Deus enganador e o que no parágrafo um pouco adiante ele chama de gênio maligno. Eu vou voltar a esse tema daqui na próxima aula. A questão é saber se são dois argumentos diferentes ou se, no fundo, o gênio maligno é apenas uma ficção psicológica. A diferença não está tanto no argumento em si, mas estaria apenas no uso com que se faz, né, do argumento, ou como se apresenta o mesmo argumento. Eu não vou entrar agora nesse debate, né? Eu vou supor que esse é o último argumento da dúvida metódica. De fato, eu vou defender a interpretação de que o gênio maligno é apenas uma estratégia psicológica, né? Ou é, sobretudo, tem uma finalidade psicológica. Então, essa é uma questão. A segunda questão é qual é exatamente esse argumento, ou qual é a estrutura desse argumento, né? Isso é o que vai me interessar na aula de hoje. Tem duas possibilidades. A primeira é considerar que a ideia de um Deus enganador ela é, por si só, suficiente para gerar a dúvida sobre todas as nossas crenças, porque esse é o terceiro e último nível da dúvida, em que a totalidade das nossas crenças serão atingidas pelas razões para duvidar, né? Essa é a maneira usual de apresentar o argumento, é por isso que a gente fala comumente do argumento do Deus enganador, né? Agora, tem uma outra interpretação que me parece mais correta, em que esse argumento do terceiro nível da dúvida é uma espécie de dilema, não é o argumento ou a consideração baseada na ideia de que Deus pode nos enganar é apenas um dos lados de um dilema que teria um segundo lado, e o argumento completo envolve uma consideração sobre a criação do nosso ser, de tal modo que, se nós somos criados por um Deus todo-poderoso, se segue que a gente pode se enganar. E se alguém não aceita que nós fomos criados por um Deus todo-poderoso, a mesma conclusão se segue. Então, a ideia é mais ou menos: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Quer dizer, você tem duas alternativas e nenhuma das duas é boa, e, portanto, você tem um dilema, e o Deus enganador é apenas um lado desse dilema, é uma das considerações. Eu, particularmente, eu prefiro essa segunda interpretação. Eu acho que a estrutura argumentativa ela é mais forte, mais completa, mais robusta, se a gente entende o argumento como um dilema, né, sobre a nossa criação, né, a criação do nosso ser, e não apenas um argumento baseado na ideia de que Deus pode tudo, né? Se a gente aceita essa ideia tradicional de que o argumento está baseado apenas na ideia de que nós somos criados, ou podemos ter sido criados por um Deus capaz, né, infinitamente poderoso, o argumento está completo no parágrafo 9, e o parágrafo 10 é apenas uma espécie de discussão de detalhe, né, uma objeção e resposta ao argumento do parágrafo 9. Se você entende que o argumento completo é apresentado pelo Descartes na forma de um dilema, então o argumento está contido nos parágrafos 9 e 10. Eu acho que o argumento é um dilema e está contido nos parágrafos 9 e 10, e é desses dois parágrafos que eu vou falar para vocês aqui.
e vou analisá-los, né? A minha ideia é sempre ir devagar nos textos, acostumar vocês a ler um texto, a reler um texto, a analisar um texto. E, portanto, eu vou seguir na estratégia que eu venho utilizando até aqui, que é justamente a de facilitar e dar acesso para vocês ao texto do Descartes, né? Essa é a minha função principal, pelo menos até aqui, né? Nas últimas aulas. Eu vou ler, então, e vou comentando. Parágrafo 9, né? Como sempre, na tradução do Bento Prado Júnior, que está na coleção Os Pensadores, né? Todavia, há muito que tenho no meu espírito certa opinião de que há um Deus que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ponto. Aqui já tem várias coisinhas para serem notadas, para a gente ir lendo devagar, né? Em primeiro lugar, ele fala que ele tem no espírito uma certa opinião. Isso marca uma diferença entre os níveis anteriores da dúvida e esse terceiro nível da dúvida. Porque a ilusão dos sentidos são fatos, né? Ou a loucura e o sonho são fatos que ocorrem, né? São coisas que acontecem com a gente. Aqui não, aqui o argumento parece baseado em uma opinião. Não é mais uma questão fatual, quer dizer, a gente de fato erra ou a gente sonha e no sonho nós estamos persuadidos de que certas coisas são verdadeiras e reais, mas depois quando a gente acorda a gente reconhece que aquelas representações dos sonhos não passam de ficções, né? Aqui não, aqui portanto é um argumento que parece estar baseado em uma opinião, né? E é por isso que a questão de se trata de um argumento baseado nessa opinião ou num dilema é importante, né? Porque se o argumento depende somente dessa opinião, basta eu não ter essa opinião para que o argumento não tenha muita força, né? E essa vem essa é a consideração que introduz o parágrafo 10, né? O parágrafo 10 começa assim: haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso, entende? Bom, e se eu não aceito essa ideia, o que se segue, né? Então, se o argumento é o argumento do Deus enganador, e esse argumento por si só não é muito bom, é preciso de alguma maneira complementá-lo, eu acho, né? De tal forma que se é um dilema, ele fica mais forte. Quer dizer, se eu tenho essa opinião, segue-se uma desgraça. Mas se eu nego essa opinião, se eu tenho uma outra opinião, também se segue uma desgraça. Isso é, tudo aquilo em que a gente crê pode ser falso, né? Então, o argumento já não vai mais depender dessa opinião, ele é construído a partir dessa opinião. Se você tem essa opinião, se segue uma consequência desagradável. Todas as crenças podem ser falsas. Mas se você nega essa opinião, também se segue, você vai se encontrar numa situação até pior, né? Esse vai ser o argumento do parágrafo 10. Então, tenha você essa opinião ou não tenha essa opinião, parece que você tem que abandonar todas as suas crenças, inclusive aquelas 2 mais 3 igual a 5, né? Mas, de qualquer maneira, o argumento, seja o argumento do Deus enganador, ou seja, o dilema, uma forma de dilema, nos dois casos, nós estamos agora baseando os argumentos em opiniões e não em fatos, né? Isso joga, digamos assim, marca uma diferença com os argumentos anteriores, né? Qual é essa opinião? É a opinião de que há um Deus que tudo pode, que Deus é todo-poderoso, né? Deus pode fazer aquilo que ele quiser, nada escapa ao seu poder, né? Mas essa opinião não é apenas a opinião de que Deus tudo pode. Esse Deus, ele é criador. Eu fui criado por esse Deus, né? Então, essa opinião a respeito de Deus tem dois aspectos. Um é o aspecto de que Deus é todo-poderoso e dois é o aspecto da minha criação, né? Então, aqui agora eu tenho falado de dilema, o dilema diz respeito à minha criação. Quem me criou? Bom, tem duas
possibilidades. Ou eu fui criado por um Deus todo-poderoso, ou eu fui criado por um Deus que não é todo-poderoso, ou talvez até, já que negar a existência de Deus em geral é uma posição ateia, os ateus dizem que eu sou fruto da natureza, do acaso, né? Não sou resultado de um projeto divino, de um decreto, de uma criação divina. Então, o argumento diz respeito, sobretudo, a quem criou o meu ser. Eu existo por causa de quem? Eu fui criado por Deus ou fui criado pela natureza? Nos dois casos, o Descartes vai argumentar que eu tenho razões para desconfiar de todas as minhas crenças e, portanto, de tratá-las, todas elas, como falsas, né? Então, o dilema é um dilema sobre a criação, né? Então, a gente pode entender, para dar nomes aos bois, né? Se eu interpreto que o parágrafo 9 por si só constitui um argumento autônomo, eu vou chamar esse terceiro nível da dúvida de argumento do Deus enganador. Se eu entendo que se trata de um dilema, né, portanto, isso aqui é só uma parte do argumento, o argumento se estende e inclui necessariamente o parágrafo 10, né, que vai ser interpretado como o segundo lado de um dilema, né, e não apenas uma discussão menor, complementar, né, eu vou entender que se trata de um dilema sobre a criação do meu ser, né? Bom, vamos então ver quais são os argumentos, né, os dois lados do dilema, começando com o primeiro lado, que depende da ideia de que eu fui criado por um Deus todo-poderoso, né? Ora, diz o Descartes, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante, eu tenho sentimentos de todas essas coisas e que tudo isso não me pareça existir de maneira diferente daquela que eu vejo. Portanto, aqui, se eu fui criado por um Deus todo-poderoso, eu posso ter todas as experiências, ou tudo aquilo que eu considero como uma percepção sensível do mundo ao meu redor, né? Esse mundo que está à minha volta, e esse mundo simplesmente não existir. Reparem que o Descartes enumera aqui tudo aquilo que ele já tinha falado a respeito do sonho. Portanto, o argumento do Deus enganador, ou essa consideração baseada na ideia de que a nossa criação, né, se deve a um Deus todo-poderoso, tem pelo menos a mesma extensão que o argumento do sonho. Nós somos capazes de pôr em dúvida o nosso conhecimento do mundo exterior como um todo, né? Pode ser que eu esteja percebendo na minha frente aqui uma tela de computador e, no entanto, eu estou apenas sonhando, eu estou deitado na minha cama, né? Eu posso imaginar, né, que, bom, enfim, tanto faz, qualquer outra coisa. O exemplo aqui não é tão importante, né? Mas o que é importante é que o argumento dos sonhos não atingia as nossas crenças matemáticas, que diziam respeito, sobretudo, à aritmética e à geometria, né? 2 mais 3 igual a 5, um quadrado tem 4 lados, né? E é isso que ele vai fazer agora, né? Então, eu vou ler a passagem em que ele estende o argumento, a amplitude do argumento do Deus enganador, ou desse lado do dilema. E mesmo, como julgo que algumas vezes os outros se enganam até nas coisas que eles acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 mais 3, ou em que enumero os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, se é que se pode imaginar algo mais fácil do que isso. Portanto, aqui também o nosso conhecimento matemático, as certezas matemáticas, elas são postas em dúvida. Pode ser que eu me engane sistematicamente toda vez que eu somo 2 mais 3, pode ser que 2 mais 3 seja igual a 6, e, no entanto, quando eu somo, esse Deus que me criou, ele me criou com uma espécie de um defeito, é como se ele tivesse colocado um programa na minha cabeça
de tal modo que toda vez que eu somo 2 mais 3, eu tiro 5, mas, na verdade, 2 mais 3 seria 6. Né? Então, nós estamos constituídos de tal maneira em que, quando a gente coloca os dados de um problema, o resultado é errado. Por quê? Porque o programa que foi colocado na nossa cabeça é um programa que nos leva sistematicamente a resultados equivocados. Todos nós achamos que é 5 porque Deus criou todos nós com esse programa errado, né? Que faz, então, para a soma 2 mais 3, faz tirar 5, quando, na verdade, seria uma outra coisa. Né? Então, essa é a ideia, quer dizer, quem cria, digamos assim, na filosofia da mente, nos anos 80, sobretudo, né, começou um pouco antes, teve muito em moda uma teoria que era o funcionalismo, que dizia que nós, para entender o ser humano, nós teríamos um corpo, que seria uma espécie do hardware do computador, e a nossa mente seria um software, teria um programa. É mais ou menos isso que o Descartes poderia estar dizendo aqui, quer dizer, a nossa mente foi programada, foi criada por um ser todo-poderoso, e esse ser todo-poderoso pode criar nossa mente com um programa que nos leva sistematicamente ao erro em todo e qualquer assunto, inclusive nos assuntos mais simples, aparentemente mais fáceis, como esses da matemática. Né? Bom, aqui se encerra, então, quer dizer, todas as crenças estão abarcadas, todas as crenças a respeito do corpo, né? Tanto sobre as coisas compostas, né? Que foi a primeira parte, né? A respeito, por exemplo, se eu estou diante de um computador ou não, como da essência ou da natureza dos corpos, isso é, dos conhecimentos matemáticos. Né? Mas aqui, mais uma vez, entra aquele mas. Né? Mas pode ser que, então, vem uma objeção, vem uma espécie de consideração contra essa suspensão do juízo de todas as crenças ou contra essa ideia de que nós devemos considerar como falsas todas as nossas crenças. Vem, então, uma resistência nossa a querer manter as nossas crenças, um argumento em defesa das nossas crenças. Mas pode ser que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado ou enganado dessa maneira, pois ele é considerado soberanamente bom. Bom, se o argumento parte da ideia de um Deus, né, eu fui educado, né, todos nós ouvimos falar que Deus tem vários atributos. Ele não é apenas infinitamente poderoso. Deus é infinitamente bom. Mas se ele é bom, ele não vai querer me enganar. Né? Ele vai querer que eu acerte. Se ele, digamos assim, como pai, cria os seus filhos, ele vai querer o melhor para os seus filhos. Ele não vai querer enganá-los. Portanto, embora Deus talvez possa fazer isso, já que ele pode fazer tudo, de outro lado, ele não fará isso, porque, por ser um ser infinitamente bom, ele vai nos criar de tal modo a que nós vamos acertar, pelo menos muitas vezes, se não em todas as vezes. Né? Esse é o argumento. Todavia, diz logo em seguida o Descartes, então, novamente, é aquela pessoa que está meditando e deliberadamente tentando pôr em dúvida todas as suas crenças de modo a considerá-las falsas, para começar tudo de novo e fundamentar as ciências. Não nos esqueçamos que é sempre esse é o projeto que está por trás dessa dúvida metódica. Né? Então, agora o Descartes vai insistir nesse argumento baseado na ideia de que Deus é todo-poderoso. Ele vai tentar colocar de lado essa consideração sobre a bondade divina. Né? Todavia, se repugnasse a sua bondade fazer-me de tal modo que eu me enganasse sempre, pareceria também ser-lhe contrário permitir que eu me engane algumas vezes. E, no entanto, não posso duvidar que ele me permita. Isto é, se a consideração da bondade fosse relevante aqui nesse contexto, né, isso é, se Deus pode tudo, ele é infinitamente bom e ele não quer que a gente se engane, então a gente não se enganaria nunca. Porque se ele pode tudo, ele pode criar a gente de modo a que nós nunca nos enganemos. E se ele é infinitamente bom, é isso que ele deveria querer.
Por que ele vai querer que às vezes a gente erre e às vezes a gente acerte? Porque ele pode fazer assim, ou a gente erra sempre, ou a gente acerta às vezes e erra às vezes, ou a gente não erra nunca. Se ele pode tudo, ele pode fazer, pode nos criar de modo que a gente não erre nunca, certo? E se ele é infinitamente bom, parece que, né, a consideração da bondade faz com que Deus devesse nos criar de modo a que nós não errássemos nunca. Mas é um fato que a gente erra de vez em quando. Portanto, a infinita bondade não impede Deus de nos criar de modo a que nós nos equivoquemos. Então, por que ele não poderia nos criar, mesmo sendo infinitamente bom, a errar sempre? Certo? Então, nesse sentido, parece que a bondade é irrelevante, não interfere na possibilidade de Deus nos criar de modo a errarmos até nas coisas mais simples e mais fáceis, certo? Então, houve uma primeira tentativa de resistência a esse argumento, partindo da opinião que a gente tem sobre Deus, aquela opinião tradicional que a gente recebeu na nossa infância, quando fomos educados pelos nossos pais. Quer dizer, eu falo em geral, muita gente foi educada assim, alguns não foram educados assim, nem todo mundo acredita em Deus, né? E nem todo mundo acredita nesse Deus do qual o Descartes está falando. Pense, por exemplo, na Grécia Antiga, onde eles eram politeístas e havia deuses, ninguém pensava que existia um Deus que fosse infinitamente poderoso e infinitamente bom. Isso, os deuses têm defeitos também para um politeísta, né? Mas é um contra-argumento, esse que se baseia na ideia da bondade divina, de quem tem essa opinião, né? Mas pode ter uma resistência mais radical a essa, eu já comentei, que começa no parágrafo 10, que fala assim, que certas pessoas negam a existência de Deus. É melhor negar a existência de Deus a acreditar que todas as outras coisas são incertas. Quer dizer, se eu aceito que Deus é todo-poderoso, e se eu aceito isso, se segue que tudo naquilo em que eu acredito pode ser falso, né? É duvidoso, é incerto, bom, então é melhor jogar fora essa crença em Deus, num Deus todo-poderoso, né? E o que diz o Descartes, então? Mas não lhes resistamos no momento e suponhamos, em favor delas, que tudo quanto é dito de um Deus seja uma fábula. Vamos supor, então, que Deus não existe. Veja, aqui o Descartes é muito cuidadoso. Vamos supor, conceder para eles, etc. O Descartes não está querendo dizer que ele nega a existência de Deus ou não acredita em tal Deus, né? Mas metodologicamente ele vai supor isso como se ele estivesse concedendo ao seu adversário, né? Aquele que resiste e quer manter as suas crenças, né? E, portanto, vamos colocar essa ideia de lado. Então, aquilo que eu falei do dilema. Bom, se você supõe que existe um Deus todo-poderoso, segue-se que todas as crenças são incertas. E agora vamos supor o contrário, que não existe esse Deus todo-poderoso, né? O que se segue disso? Todavia, né, mais uma vez, então, vem a adversativa, né? De qualquer maneira que suponham ter eu chegado ao estado e ao ser que possuo, quer o atribuam a algum destino ou fatalidade, quer o refiram ao acaso, quer queiram que isto ocorra por uma contínua série e conexão das coisas, certo? Então, qual é a minha origem? Não sei. Pode ter um monte de explicações. Basicamente, eu sou um fruto do acaso e da natureza, né? Não existe nenhuma divindade, nenhum ser, né, sobrenatural que me produza, né? Bom, então, supondo que a origem do meu ser, aquilo que me causa, seja simplesmente uma sucessão na natureza, por exemplo, quem causa a minha existência são meus pais, né? Eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, e não de um Deus, né? É certo que, aí vem o que o Descartes traz, é certo que, já que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, quanto menos poderoso for o autor a que atribuírem minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. Quer dizer, se eu sou o produto de um ser infinitamente poderoso, eu posso me enganar sempre.
com muito mais razão. Então, se eu for o produto do acaso, eu vou poder me enganar sempre também, né? Então, veja que o argumento fundamental aqui é o argumento da minha origem, da minha causa. Quer dizer, se a minha causa é um Deus todo-poderoso, eu posso me enganar sempre. Se a minha causa é um ser menos perfeito do que um Deus todo-poderoso, então, com muito mais razão, eu vou poder me enganar sempre, né? Eu acho que quem pegou bem isso, por exemplo, foi o Pascal, né? O Pascal, nessa edição da Martins Fontes dos Pensamentos, ele começa dizendo assim: as principais forças dos pirrônicos, estou lendo aqui na tradução, quem que traduziu aqui, do Mário Laranjeira, né? Com revisão técnica da Márcia Valéria Aguiar. Diz assim: as principais forças dos pirrônicos, deixo de lado as menores, portanto, aqui é o grande argumento para a gente duvidar de todas as nossas crenças, segundo o Pascal. Então, as principais forças dos pirrônicos, isso é, dos céticos, né, provém de que não temos certeza nenhuma da verdade desses princípios afora a fé e a revelação, senão o fato de que os sentimos naturalmente em nós. Ora, esse sentimento natural não é uma prova convincente de sua verdade, né? Então, o lado, digamos assim, dos sentidos, né, desse sentimento que a gente sente, parece que dá força e dá convicção, mas isso não é uma prova da verdade, né? Visto que, não tendo certeza afora a fé, e aqui vem o que interessa para nós, se o homem foi criado por um Deus bom, por um demônio mau ou ao acaso, quer dizer, o Pascal está aqui introduzindo a hipótese do gênio maligno, né? Mas se a gente foi criado por um Deus bom, por um demônio mau ou ao acaso, ele fica em dúvida se esses princípios nos são dados ou como verdadeiros ou como falsos, ou como incertos segundo a nossa origem. Veja, então a ideia de que o argumento é um dilema foi claramente percebida já pelo Pascal nos pensamentos, né? Pascal é um dos grandes filósofos modernos, foi um grande cientista também, né? Um grande polemista, né? E então é isso, quer dizer, o que importa para o Pascal é essa ideia de que a origem, o argumento centra na origem do nosso ser, seja um Deus todo-poderoso, seja o acaso da natureza, nós não podemos confiar nem nas coisas mais claras e mais simples, né? Então, esse é o princípio. Eu acho que essa resposta que o Descartes dá, que eu acabei de ler, quanto menos poderoso for o autor a que atribuir em minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. E se eu me engano sempre, eu não posso confiar em nada, todas as minhas opiniões são duvidosas. Eu acho que aqui fica muito claro que se trata, então, de um dilema, né? Um dilema a respeito da origem do meu ser, né? E aqui, daqui até o final do parágrafo, eu vou ler rapidamente, mas eu acho que eu já disse praticamente tudo que eu queria para analisar esse trecho aqui para vocês, né? Ele fala assim: razões às quais nada tenho a responder. Então, aqui acabou. Então, esse jogo de argumenta e contra-argumenta, argumenta e contra-argumenta, né? Ele argumenta contra as nossas crenças. E aí ele contra-argumenta em defesa das crenças. Aí ele argumenta novamente contra as crenças. E aí ele contra-argumenta em defesa. Aqui ele chega a um lugar onde ele fala que ele não tem mais razão para responder. Aqui parece que o jogo acabou, né? Todas as crenças estão sob suspeita, né? Ele não tem mais razão agora para defender as suas crenças de senso comum, isso é, suas crenças sobre os corpos materiais, seja sobre os corpos materiais compostos, tais como a gente percebe na vida, sejam as crenças a respeito da natureza dos corpos, que são as crenças matemáticas, né? Eu insisto muito porque, às vezes, a gente sempre fala da dúvida hiperbólica, que o Descartes duvidou de tudo, mas é preciso sempre lembrar que é sobretudo das coisas corpóreas, das opiniões sobre os corpos materiais, que ele está pondo em dúvida, né?
E por isso que eu falei que, assim, que ele toma cuidado com a ideia de Deus, ele não está duvidando da existência de Deus, de alguma maneira ele está fazendo uma espécie de concessão ao seu adversário, a essa outra voz com a qual ele está conversando na sua meditação, né? Razões às quais nada tenho a responder, mas sou obrigado a confessar que, de todas as opiniões que recebi outrora em minha crença como verdadeiras, não há nenhuma da qual não possa duvidar atualmente. Não por alguma inconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas. Eu estou olhando aqui porque eu quero chamar a atenção a isso. Com frequência, muitos filósofos, sobretudo no século XX, vão dizer que essa dúvida ela é leviana, né? Que Descartes põe tudo em dúvida, mas ele não tem uma razão de fato para duvidar. Quer dizer, eu acho isso tudo bobagem, eu acho que é explícito no texto, né? Para duvidar é preciso ter razões, e essa dúvida generalizada não tem razão, não há, não, entende? Os pragmatistas repetiram essa objeção à exaustão, os wittgensteinianos repetem essa objeção à exaustão. Está aqui no texto, eu estou duvidando por razões muito fortes e maduramente consideradas. O Descartes está inteiramente de acordo, para duvidar de alguma coisa você precisa de uma razão, né? Mas ele está oferecendo as razões para duvidar, razões sobre as quais ele meditou de maneira madura e profunda, né? E quando, então, ele dispõe dessas razões que ele apresentou aqui para a gente, né? Num crescendo, né? Ele chega, então, finalmente, num resultado, né? Então, o que ele diz? Eu prossigo a leitura, de sorte que é necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo sobre tais pensamentos. Suspender o juízo é não afirmar nem negar, né? Então, por exemplo, se eu acho que 2 mais 3 é igual a 5, eu não afirmo e não nego que 2 mais 3 é igual a 5. Pode ser, pode não ser. Dadas as razões, e aqui eu vou insistir, porque essa vai ser a passagem para o finalzinho dessa primeira meditação, que é o tema da próxima aula, quer dizer, dadas as razões, o resultado é a suspensão do juízo. Eu não posso dizer que 2 mais 3 é igual a 5, isso pode ser falso, isso é incerto, isso é duvidoso, mas pode ser que seja. Então, eu não posso também negar que 2 mais 3 é igual a 5, tá certo? Então, ele suspende o juízo sobre as crenças, ele não as afirma mais, tampouco as nega, dadas essas razões, né? Então, também é necessário que ele não mais lhes dê crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas, se deseja encontrar algo de constante e de seguro nas ciências. Portanto, ele retoma o projeto dele de fundamentação das ciências, encontrar fundamento para as ciências, estabelecer elas de maneira segura, firme, e que, portanto, vai ser um saber permanente, constante, tá certo? Senão tudo poderá ser incerto, mutável, flutuante. Uma hora você acha que é conhecimento, outra hora você acha que não é, e, portanto, você não pode confiar nas ciências, tá certo? E também, veja, quando eu falei da suspensão do juízo, ele deixa isso bem claro aqui, quer dizer, ele não vai mais dar crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas. Quer dizer, se você tem uma coisa que é evidentemente falsa, talvez você pudesse negar. 2 mais 3 igual a 5 te parecesse evidentemente falso, você poderia negar que 2 mais 3 igual a 5. Mas o que o Descartes está propondo é a suspensão do juízo, né? É não afirmar nem negar nada, tá certo? Embora ele tenha considerado e tenha tomado aquela regra de considerar como falso aquilo que é incerto e duvidoso. Mas a esse respeito eu vou voltar na próxima aula, que trata justamente dos últimos parágrafos da primeira meditação. Como eu já falei para vocês, eu vou acelerar um pouco o ritmo a partir da segunda meditação, que ainda vou ler com bastante cuidado. Da terceira em diante eu vou acelerar mais ainda, né? Mas, então é isso. Nós nos vemos aqui na próxima aula, que essa aqui já ficou longa demais, para o meu gosto e acho que para vocês também. Então, até lá.